A Carol me pediu para falar sobre os desafios dos adultos autistas no ambiente de trabalho presencial. E hoje nós vamos conversar sobre o seu tema. Carol, muito obrigada. Eu sinto que o sistema remoto, tanto de trabalho quanto de estudos, favoreceu muito a maior parte dos adultos autistas e das pessoas hipersensíveis também, como eu, mas agora a maior parte das atividades já voltou ao modo presencial e só o fato de ter que sair de casa já é um estresse para muitas pessoas. Nós vemos que a ansiedade é muito grande, né, para os neurodivergentes e, infelizmente, o que eu tenho percebido é que quem não tem suporte acaba adoecendo e pedindo demissão. As pesquisas em todo o mundo mostram, né, a gente já falou sobre isso aqui, que mais de 80% dos adultos autistas estão desempregados ou em empregos que não tem nada a ver com a formação deles, porque mesmo bem formados, eles acabam, às vezes, não passando nos processos seletivos. E, bem, é por isso que nós estamos aqui, né? Para pensar em soluções. Em outro vídeo eu falei sobre como se conhecer e como escolher melhor o seu trabalho, um trabalho mais compatível com as suas aptidões, mesmo que você precise criar essa carreira, né, espectral. Eu vou deixar o link aqui nos cards para vocês. Agora, a mensagem vai mais para os empregadores. E a primeira informação é: você não precisa reinventar a roda. Então, ninguém, nem quem está procurando trabalho, nem quem está ofertando a vaga. Existem serviços disponíveis tanto para os funcionários quanto para os empregadores, e no caso, existem serviços que capacitam os autistas para entrar no mercado de trabalho. E também existem pessoas capacitadas para ajudar os empregadores a oferecer esse ambiente adequado para os autistas dentro da empresa. E não só dentro da empresa. Não só depois de contratado, na verdade, os consultores vão ajudar a equipe de RH a adequar também o sistema, o processo seletivo, o processo de contratação. Isso é importantíssimo. A questão é que, infelizmente, esses serviços nem sempre são conhecidos. Às vezes as pessoas nem sabem que esses serviços são necessários. E agora, um outro recurso está em algumas faculdades que têm criado os coletivos autistas, que são maravilhosos. E esses grupos dão suporte ao aluno, à comunidade, facilitam a inclusão, né? Reduzem as barreiras, porque realmente, como a Carol disse aqui nos comentários, o trabalho principalmente presencial é um grande desafio. E aí, antes de falar sobre o papel da empresa para receber bem as pessoas sensíveis, as pessoas autistas, nós vamos relembrar aqui quais são os principais desafios dos autistas no ambiente presencial de trabalho. E o primeiro é que os adultos com autismo, muitas vezes, eles sofrem para ler as pistas sociais. E porque, às vezes, eles têm dificuldades para processar os próprios sentimentos, as pessoas com autismo também podem não ter tanta consciência sobre as respostas emocionais, verbais ou não verbais das pessoas ao redor delas. E tudo isso tem o potencial de ofender os outros funcionários. E claro, isso vai contribuir, né, para formar uma opinião negativa sobre a pessoa com autismo, que muitas vezes nem entende por que ela foi excluída do grupo, mas com certeza essa pessoa vai se sentir mal pela exclusão, mesmo não sabendo o porquê. O segundo desafio é que, por terem dificuldades para entender as complexidades das interações sociais, às vezes as pessoas com autismo podem interpretar as declarações das pessoas de forma muito literal, e isso pode causar conflitos no trabalho, obviamente. Eles também podem ter dificuldade para descobrir quando é a sua vez de falar, a sua vez de silenciar e ouvir o outro, né, durante uma conversa. E aí, como resultado, eles podem falar por muito tempo sobre um assunto só, né, o tema de hiperfoco deles, e aí parecer desinteressados pelo que as outras pessoas estão dizendo. O terceiro desafio é que, em muitos casos, os adultos com autismo ficam muito desconfortáveis com as mudanças de rotina, as mudanças de horário, as mudanças de plano e, consequentemente, eles podem perder muito tempo nessa luta para planejar com antecedência a própria agenda. E quando o ambiente é muito instável, eles podem gastar mais tempo ainda se preparando para as incertezas do futuro. E essas características, né, de menor flexibilidade podem afastá-los dos potenciais empregadores também durante uma entrevista de trabalho. Por quê? Se eles forem questionados sobre o gerenciamento de tempo e sobre como eles lidam com as mudanças, provavelmente eles vão ser super sinceros e dizer que gostam de previsibilidade. E
está tudo bem. Tem empresa que também está em busca de pessoas mais previsíveis. A questão é encontrar, né, o seu lugar, o seu espaço no mercado de trabalho. O quarto desafio é em relação ao autocuidado. Principalmente para as mulheres, às vezes é esperado que ela esteja maquiada, penteada, com as unhas feitas, vestida socialmente, e muitos autistas simplesmente não têm paciência para isso. Se precisar usar um uniforme, talvez a pessoa autista se incomode com a textura do tecido ou tenha dificuldade, né, para aparecer no trabalho limpíssima e bem passada todos os dias, com os sapatos brilhando. Muitas pessoas nem entendem o porquê, né, elas devem se vestir como as outras, e isso costuma causar vários problemas para os autistas. O quinto desafio é o mais comum, que é a sobrecarga por estímulos sensoriais. E é muito comum que o autista se sinta cansado ao final do dia, né? Ao final de um dia de trabalho, em um escritório barulhento, muito iluminado, né? Com luz artificial, em que o ar-condicionado fica ligado o dia todo, o tempo inteiro. Então, o que fazer para acolher bem os autistas no mercado de trabalho? Como ajudá-los a desempenhar melhor o seu papel dentro da empresa? Essas são algumas das perguntas. E eu digo, uma das melhores maneiras para apoiar os seus funcionários com autismo vai ser flexibilizar algumas dessas regras e, claro, viabilizar as acomodações necessárias. Eu listei 10 das flexibilizações super bem-vindas aqui para os autistas, e a primeira vai ser: se a sensibilidade auditiva for um problema, nós devemos fornecer ou deixar que o autista use fones de ouvido para reduzir os ruídos. A segunda flexibilização é desligar ou escurecer as luzes do teto se a sensibilidade à luz for um problema. A terceira flexibilização é evitar contato visual se isso deixar a pessoa com autismo muito desconfortável. A quarta é respeitar o espaço pessoal e usar mais elogios verbais para demonstrar sua gentileza. Então, em vez de muito toque, calor humano, abraços, talvez a pessoa autista se sinta mais feliz ao receber um bilhete, um e-mail ou um feedback bem objetivo sobre o que ela fez de bom. E aí vai ser preciso conversar com a pessoa para saber como ela se comunica melhor e como ela prefere receber as orientações do trabalho. A quinta flexibilização vai ser realizar reuniões individuais com a pessoa para poupar o autista das distrações, das conversas superficiais, que são muito frequentes, né, naturais até, das discussões coletivas. E a sexta flexibilização é, se possível, permitir que o autista siga o seu próprio cronograma. E isso ajuda muito a reduzir a ansiedade. A sétima flexibilização é fornecer informações sobre as mudanças das tarefas ou das atividades, né, do local de trabalho, às vezes, com bastante antecedência. A oitava flexibilização é deixar que o autista trabalhe, às vezes de casa ou em um ambiente mais tranquilo, e se a presença dele não for essencial, pode ser remotamente mesmo. A nona flexibilização é sobre a aparência. Então, se o uniforme igualzinho de todo mundo também não for fundamental, a equipe pode pensar em tecidos mais confortáveis para o autista, roupas mais leves, e se a pessoa precisar de orientações sobre autocuidado, como cortar os cabelos, cortar as unhas, é melhor que você seja claro, objetivo com a pessoa, em vez de esperar que ela se dê conta sozinha do que ela precisa mudar. E muitos adolescentes dizem que eles não sabiam que precisavam, por exemplo, usar desodorante. E outros já são mais obsessivos com a organização, com a limpeza, com a higiene. Isso varia. E como tudo, o mais importante, então, é não assumir que essas informações sejam óbvias. O melhor é conversar abertamente com a pessoa ou com sua equipe, não tem problema. Quando Djalma e eu estudamos em São Francisco, os professores orientavam tudo. Eles falavam sobre banho, escovação dos dentes. Para quem ia fazer entrevista de emprego, por exemplo, eles recomendavam que a pessoa nem passasse pelas praças de alimentação antes do encontro de trabalho, para não ficar com aquele cheiro de comida, cheiro de fritura, e que também não passasse muito perfume antes desses encontros. E olha que 80% dos nossos colegas eram neurotípicos, mas como as nacionalidades eram diferentes, essas orientações evitavam choques culturais. E não tem problema, ninguém se sentia ofendido não, a pessoa acolhia o que ela sentia que era benéfico. A 10ª flexibilização é sobre exigências sobre metas.
E os autistas costumam ser bastante produtivos na sua área de atuação. Às vezes eles mesmos já se cobram muito. Então, se o autista souber os objetivos da empresa e se esses objetivos estiverem alinhados com a sua identidade, se a pessoa autista acreditar na proposta da empresa, é bem provável que esse objetivo se torne o seu hiperfoco e aí isso acaba por fazê-lo superar as metas naturalmente. Mas por outro lado, quando o autista se sente pressionado, essa pressão pode deixá-lo paralisado e o estresse também, inclusive, vai paralisar os neurotípicos. Ou seja, o melhor é saber motivar a sua equipe de forma humanizada. Eu gosto muito de sugerir organogramas, os quadros também de atividades para manter uma estrutura mais visual. E isso dá conforto ao autista e costuma ser ótimo para todo mundo, para os neurotípicos também. Agora, podem existir outros desafios mais individuais. Então, como eu havia dito, além de flexibilizar, vai ser importante que a empresa gere algumas acomodações. Então, é importante conversar com o seu funcionário sobre o que ele sente, que ele precisa para trabalhar melhor. Um outro detalhe vai ser educar e treinar os outros funcionários para essa inclusão. Em muitos casos, os colegas deles podem não entender como interagir com uma pessoa com autismo. E é por isso que a educação e treinamento são tão importantes. Os colegas do funcionário, eles precisam entender que a pessoa com autismo não está querendo ser rude, às vezes quando ela muda de assunto, ou que ela não é antissocial só porque ela não participa das reuniões, e que, na verdade, essas necessidades por trás das suas acomodações, elas são genuínas. Não é um privilégio, não é uma regalia poder usar um fone de ouvido, por exemplo. Teve um educador um dia que me perguntou se eu não estava reforçando demais um comportamento de frescura de uma cliente que estava ansiosa e para ele eu estava mimando demais a moça, né, quando eu sugeri que ela trabalhasse em um ambiente mais tranquilo, que a equipe deixasse, né, ela à vontade para escolher o território mais confortável de trabalho para ela, e no caso isso não faria diferença nenhuma para o projeto, mas ainda assim algumas pessoas criticam. Mas uma excelente ideia, então, vai ser escolher um mentor ou um amigo para o autista. Pode ser muito útil para uma pessoa com autismo ter um mentor no escritório, uma pessoa a quem ela possa recorrer se ela estiver ansiosa, confusa, estressada. E já o mentor, ele deve também ter um treinamento especial para trabalhar com as pessoas com autismo, para que ele saiba como ajudar, como apoiar o seu colega de trabalho, né? Não é mimar. Às vezes é ajudá-lo a ser mais assertivo até. E esse suporte funciona muito, tanto na escola quanto no trabalho. E por fim, vai ser muito importante também fornecer feedback consistente, construtivo para o autista. Então, essas avaliações de desempenho são fundamentais para o sucesso, para o crescimento de qualquer funcionário. Agora, para o autista, essas conversas são simplesmente essenciais. Então, os empregadores, eles precisam realizar essas reuniões de forma leve, mais frequentes, curtinhas, para que as informações possam ser assimiladas aos poucos. E, claro, oferecer o feedback gentil, sem deixar de ser claro, né? Sem deixar de ser direto, para que o indivíduo possa saber também como ele está se saindo. Porque, às vezes, ele não tem essa percepção. Uma cliente minha me contou, por exemplo, que a equipe, né, os colegas diziam que ela deveria fazer simplesmente feijão com arroz. E ela ficava perdida, porque ela não sabia o que essa frase significava. Então, o empregador, ele precisa passar essas informações sobre o trabalho de forma objetiva, para que a pessoa saiba quais são as expectativas da empresa. É importante também explicar minuciosamente à pessoa com autismo o que ela está fazendo de errado, se for o caso, para garantir que ela entenda o problema, se tiver um mentor ou um líder, alguém que possa explicá-la sobre como melhorar, também vai ser perfeito. E, acima de tudo, os empregadores eles devem destacar qual é o potencial do autista na empresa, qual é o conjunto de habilidades que a pessoa vem demonstrando, né? Por que ela se destaca e apostar neles, como a empresa aposta nos outros profissionais. E essa, aliás, é a palavra de ordem, é o que eu sempre digo aqui. Aposta. É preciso investir nos autistas, porque eles podem favorecer uma série de atividades nas empresas e no mundo. Resumindo, além de preparar o autista para entrar no mercado de trabalho, é fundamental que a empresa faça processos seletivos mais inclusivos, mais humanizados, que flexibilize algumas regras para acomodar as necessidades do funcionário autista.
A liderança da empresa também precisa educar os outros funcionários sobre a neurodiversidade. Esse é o nosso sonho. Se possível, o autista deve ter um mentor ou um colega que o ajude, e as instruções e os feedbacks precisam ser claros e respeitosos. Assim, fica muito mais fácil brilhar no trabalho, tanto presencial quanto remoto, e contribuir, né, para que a sociedade ganhe cores e consciência, claro. Então, por favor, compartilhe esse vídeo e vamos alertar as pessoas sobre a simplicidade das acomodações. Nenhuma dessas reivindicações aqui é uma coisa de outro mundo. É tudo factível. E muitos pesquisadores nos lembram de que o que é bom para os autistas também tende a ser ótimo para os neurotípicos. Ou seja, com essa humanização, todos tendem a ganhar muito. Então, um grande abraço e até a próxima quinta. Tchau, tchau!